Pessoal, vamos para a nossa última aula do módulo 4, aula 4 do módulo 4, ok? Eu sei que tá ficando um pouco grande, né? Os vídeos, as coisas, mas olha, é assim, né? Eu diria que eu tenho aprendido realmente cada vez mais que Deus se revela através do ser humano, da natureza, das coisas criadas. E para a gente conhecer mais de Deus, claro, obviamente, através da oração, da comunicação direta com Deus, mas é através da conversa, dos relacionamentos, da contemplação e, com certeza, da sapiência, né, que seria a leitura, né, o saber normal, livros, né, aprender através de outras, dessas fontes mais tradicionais, né, não exatamente pela vida, né, que seria a prática. Então, tudo isso, Deus está aí, já se revelando há muitos anos, há muito tempo, então tem tanto para conhecer de Deus, sabe, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus está fazendo, toda a revelação, é maravilhoso. Então, assim, tem muita coisa, né, pra gente ler, estudar e aprender, muita coisa. Estamos só iniciando, sabe, assim, a verdade é essa. Durante um tempo eu me privei disso, assim, mas Deus me chamou de novo, assim, para eu prestar mais atenção nisso e focar nisso, porque Ele quer, né? Isso aí de nós se revelar, a gente precisa abraçar, a gente precisa escolher, precisa ter essa coragem, ok? Bom, então nessa aula, basicamente é o coração do soberano, né? Abraçando a dor para crescer no amor. Uma vez que a gente viu, a gente sabe que a cruz é a base de tudo, e a gente escolheu a cruz. Aqui a gente só está reafirmando isso, né? Com outras palavras. Diagnosticamos um pouco, isso tudo do módulo 4, né? Diagnosticamos um pouco mais do nosso tempo, da modernidade aqui, do tempo que vivemos, desse nosso dia, né? No século XXI, como as coisas funcionam para a gente, mais especificamente. Na aula 3, falamos aqui, né, dos caminhos, né? Deixamos mais claro qual o caminho escolher ali, mais uma vez explorando uma falsa liberdade que o mundo traz e toda a prisão que é, na verdade, que é a morte, né? Desse deserto, de escolher esse deserto, de escolher essa falsa liberdade, onde você não precisa prestar conta, você não é submissa a ninguém, você não... Cara, vai ser aquele relacionamento descartável, não é isso? Aquela coisa que você não quer, você passa adiante, você troca por outro, e aí você pula de relacionamento em relacionamento, de amigo em amigo, de amor em amor, igreja em igreja, e assim por diante. Tem que encontrar alguém assim que... Bom, então não há a escolha de um caminho fácil, não condiz com a realidade bíblica, não condiz. E é tão verdade que a filosofia grega, a filosofia do mundo, as pessoas que estudam, elas chegam a essa mesma conclusão. E às vezes estudando a Bíblia, às vezes outra coisa, contemplando a natureza, sei lá, eles chegam a essa conclusão de que talvez não o filho de Deus, mas o homem sábio, o homem maduro, o homem que tem sabedoria, ele vai por aí, ele tem que passar por isso, né, para alcançar essa maturidade e tudo mais. Ok. Escolhendo então esse caminho, né, esse labirinto, esse caminho mais complicado e difícil e, enfim, onde exige muito de cada um de nós, tá? Temos algumas coisas a falar, né, sobre isso, obviamente. É justamente isso. A gente vai entender aqui, a gente vai passar algumas coisas que, de fato, reforçando outras, né? Na verdade, não muda tanto nesse sentido. A gente precisa ceder, a gente precisa abraçar a dor para crescer no amor. Isso, abraçar a dor, abraçar essa cruz, abraçar esse sofrimento, a vida como ela é, vai? Ou a vida que Jesus propõe nas Escrituras, né? E no seu modelo que ele viveu, essa é a vida que ele propõe. Então a gente vai poupar esforço, sabe? A gente vai fazer meias verdades, meias palavras, uma vida pela metade, sabe assim? Ou você vai ser inteiro, você vai se entregar completamente, você vai se jogar, você vai se lançar e abraçar de fato, né? Às vezes isso leva um certo tempo, né? A gente sabe que, como eu falei, alguma outra aula aqui, as coisas não são da noite pro dia, tá?
E aí, no entanto, o seu amigo maduro, tá, vai entender, né, que da mesma forma que as pessoas têm paciência, têm essa virtude, têm esse dom com ele deve ter, e Jesus também, obviamente, tem, né? Ele vai ter com você ou comigo, tá? Graças a Deus por ter as pessoas, de fato, entenderem essa parte, né, do Evangelho, da Bíblia e tudo mais, para que eu experimentasse isso, ok? Você experimentasse isso. Porque se não tem essa etapa, essa paciência de que as coisas vão sendo construídas, vão sendo trabalhadas e forjadas e tudo mais, não dá, né? Como é que a gente vai exigir algo da noite pro dia de alguém? Perfeito? Isso serve pra gente, com a gente, conosco mesmo, né? A nossa paciência conosco e com certeza com o outro. Perfeito? Então, escolhemos esse labirinto, né? Temos isso em mente. Você escolheu a cruz, eu escolhi a cruz. Escolhemos esse labirinto, temos ciência disso. Ninguém está nos enganando, ninguém está falando pra gente que vai ser fácil, ninguém está falando pra gente que vai ser glamouroso. Ninguém. Pelo contrário, temos muitos alertas e muita consciência de que é necessário coragem, tá? É necessário a convicção de enfrentar e encarar tudo isso. Que não é uma entrega, não é entrega fácil. Se você se entrega completamente, sem medo de se perder um outro. Porque o que acontece, né? Quando Moisés pergunta para Deus, né? Lá, quem é? Quem você é? Qual o seu nome? Qualquer coisa. Ai, Deus, eu sou. Sabe assim? E a gente estudando, a gente vai ver que literalmente Deus é um único ser que tem a propriedade e a possibilidade de falar eu sou, que ele é completo em si mesmo, nele não há alteridade, não há elemento externo, não é composto por outras coisas, diferente de mim e de você, ok? Que a gente tem que comer, no entanto isso atinge todo o nosso organismo, a gente age diferente, a gente tem uma postura diferente, só pelo fato de comer, quem dirá os relacionamentos, quem dirá à noite, eu dormir, vários elementos externos, né? Então tudo isso nos molda, nos reflete em nós, sabe assim, nos conduz, sabe assim, às vezes a gente vai ter a gente vai sendo ali influenciado por isso, ok? Então a gente não pode falar com toda a propriedade Mateus, eu sou, sabe, eu sou o único, o único com certeza, mas eu sou completo em mim mesmo, eu sou só eu, sabe, não há essa possibilidade. Eu sou composto por alteridade, eu sou composto por elementos externos, eu sou composto pelo que eu aprendi de outras pessoas, eu sou composto pela comida que eu comi, eu sou composto pelo sono que eu tive, por vários elementos externos, várias coisas dessa vida. Então eu não tenho a propriedade para falar de fato que eu sou... naqueles momentos sim, né? Com certeza, que eu faço a escolha de algo. Eu sou responsável pelas minhas ações, aqui a gente não está falando nada, não tem nada a ver com isso. Eu sou responsável pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, com certeza. No entanto, nas demais horas da vida, momentos da vida, nós somos compostos por realmente outros elementos, tá? E isso impacta a nossa realidade, a nossa vida. Então, só aí a gente consegue entender também que a gente não deveria... a gente deveria prestar atenção nos elementos externos ou no outro, nas coisas que compõem o nosso redor, né? Que estão ao nosso alcance, os irmãos que estão à nossa volta, a vida, as coisas que lemos, que consumimos, as músicas, as leituras, as séries, os filmes, tudo molda e influencia a minha vida, a sua vida, ok? Então, diferente de Deus, obviamente, nós deveríamos prestar atenção nisso. No entanto, eu não estou dizendo de forma alguma que eu preciso fazer isso, né? Embora eu esteja fazendo isso na última do módulo 4, mas eu tenho que trazer essa informação. A gente nem entrou aqui ainda, mas compunha a aula. A gente não está defendendo aqui... eu preciso esclarecer isso, né? A gente não está defendendo aqui que você não vai ter na vida momentos de solitude, sozinho. Não. Pelo contrário, se a gente for ler as Escrituras, você vai ver que Jesus tem vários momentos que é ele e o Pai. É ele no deserto, é ele conversando com seu Pai.
e em outro momento ele está lá com seus discípulos, e é na multidão, e assim vai. Então a gente não está dizendo, não estamos defendendo de forma alguma que você não vai ter lá a sua vida, os seus momentos de solitude, de solidão, que você pode... então é errado você ficar sozinho, é errado. Não é isso, não é isso. Não é isso. É claro que isso compõe a minha vida é de Jesus. Aliás, deixa eu ler antes de ler esse pedaço aqui, antes que eu esqueça, tudo isso compõe, perfeito? Que é o que você está falando aqui. Então, podemos... deixa eu ler logo isso aqui, então. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Para que a gente não caia nessa... De alguma forma que alguém pensa, Mateus estava defendendo que não pode... Sempre tem que viver com alguém, com outro, com companhia, não pode estar sozinho, não pode mais ter solidão, solitude, refletir, pensar, ou qualquer coisa nesse sentido. Tem que estar lá no... Enfim, tem que ser como é que é? Quase um tagarela, né? Tem que ser um comunicativo, tem que estar no meio do povo, tá, aquela coisa. Não é isso que a gente está falando. Não é isso que a gente está falando. Mas ainda assim, aqui nós... tem o padre aqui, o Sertilanz, ele fala que não é a timidez e a preguiça. Aliás, ele fala mais da preguiça, mas a timidez também entra nisso. Não é a preguiça e a timidez o maior sepultador de dons, talentos, habilidades e de propósitos? A preguiça ou a timidez, tá? Que é o que nos impede, muitas vezes, de estar com outras pessoas, ou de fazer as coisas que devemos fazer mesmo, de cumprir na nossa vida, na tarefa, aquilo que Deus propõe pra gente, tá? Então, quem mais sepulta talentos, dons e propósitos? A preguiça e, com certeza, a timidez. A timidez, você pode ser mais introspectivo, durante eu fui muito tempo, mas ainda assim, eu acho que a gente tem que romper isso aí. Você pode ser mais quieto do que outros, não tem nenhum problema, mas a gente precisa cultivar em nós essa vida com outros, sabe? Participar das reuniões, das coisas, estar com pessoas, não tem como. Tanto é que esse padre que eu estava citando aqui, né, não sei se vai dar para ver, enfim, A Vida Intelectual do Padre Sertilanges, né? Bom, esse livro aqui influenciou alguns filósofos, né, do nosso tempo. Ele é do século, se não me engano, 18. Enfim, mas esse livro aqui é para quem busca, sei lá, uma vida intelectual, ok? Então, ele está falando aqui para homens e mulheres. Na verdade, está falando para homens, né? Por causa do tempo. Que queiram, tem como a sua vocação, tá? Tem como seu chamado a vida intelectual. Não é o meu caso, não é isso que eu estou dizendo, não tem nada a ver com isso. Mas aqui tem muitos ensinamentos, né? Então, assim, aquela vida intelectual onde o cara precisa passar a maior parte da sua vida estudando, conhecendo, lendo, produzindo textos de coisas e tudo mais. Então, ele entende que essa vocação, defende que essa vocação, essa sim, você pode, é uma vocação consagrada, é um consagrado, aquele que busca ser um intelectual, é um consagrado, ele fala. Esse é sim, essa vida que você busca, que você tem como vocação, nesse caso, você tem que abrir mão, muitas vezes, da companhia, de estar com pessoas, de estar em eventos, evento atrás de eventos e tudo mais, para você reservar tempo para essa busca da verdade, essa busca do saber e tudo mais. Então, é um cara que ele literalmente defende isso. Porque essa vida que ele levou, e que quem quer levar teria que enfrentar, teria que encarar, esse é o cara que poderia, um dos, né, obviamente, né? Não, esse cara defende você estar sozinho no seu quarto, no seu escritório e tudo mais. No entanto, o cara, ele defende isso fielmente, com tanta força, mas ainda assim, ele sabe que isso é um sacrifício. Isso não é... Como é que eu posso dizer? Isso não é assim, não é fácil. Isso exige, é como sendo um sacrifício. Então, você está sacrificando parte da sua vida para você conhecer uma outra parte que a maioria das pessoas não vão conhecer, para você ensinar outros sobre essa parte. Então, é um sacrifício. Você está literalmente negando parte de quem você se encontraria no outro, da imagem e semelhança no outro, que é o que a gente já falou em outras aulas,
para conhecer outras coisas que outros não conhecem, trazer, ensinar e passar adiante. E estamos lendo o livro dele por enquanto, por exemplo, né? No entanto, ele defende aqui, Jesus mostra-nos muito bem que podemos ter uma vida toda interior e toda dedicada aos outros. Toda para homens e toda para Deus. E aí ele cita Jesus, no deserto, nos discípulos, na multidão. Jesus teve essa vida que toda ela era para Deus, sempre estava em comunhão, em contato com Deus, e sempre estava em comunhão com os discípulos e com a multidão. Então, outras coisas ele traz aqui do poder disso, de estar... do que essa vida com os outros e tudo mais. Aliás, ele defende depois, você vai ter que... Você, como tem tempo mais restrito, você vai ter que escolher melhor ali as coisas e tal. Os seus amigos, os eventos. Não, esses não vão te agregar, não é que não vai te agregar. É que por você escolher essa vida, você tem que filtrar um pouco mais. Então, não vá se você entender que seria melhor gastar esse tempo conhecendo para depois beneficiar as pessoas. Entenda que não é só para si. Apesar de tudo, é para conhecer a verdade, você ser esse intelectual, que você conhece mais a verdade e tudo mais, mas você vai passar isso adiante. Então, é também para outros, ok? Então, eu só precisava fazer essa observação de enormes minutos, né? Que a gente não está aqui de forma alguma defendendo essa coisa de que você precisa sair falando com todo mundo, sabe assim? Precisa ser a pessoa que vai falar e vai ser comunicativa e enfim, tudo mais. O que a gente está falando é que no relacionamento, e aí pode ser um relacionamento de mais... você pode não falar muito e você pode ter um relacionamento de aliança, com certeza. Óbvio que sim. Né? O que vale aqui é a intenção, a sinceridade do coração. Né? E de fato se abrir e se expor, e conhecer, e ser conhecido, e as tomadas de decisões da vida, a prestação de contas, tudo isso que a gente está falando aqui nesse tempo todinho aqui, é o que vai compor, não é o falar em si, não é o estar sempre com pessoas, porque nem sempre, uma vez eu perguntei, acho que foi dos adolescentes, não sei, acho que foi, eu não lembro, estava tendo um futebol deles, eu perguntei, mas isso aí é comunhão ou não é? É comunhão, né, estamos juntos ali, jogando, comendo e tal, pode ser para alguns, para outros não, pode não ser comunhão, há de fato para todos há algo em comum ali, né? Ou alguns estão apenas se divertindo, estão apenas brincando, ou não. As pessoas ali vivem de fato uma verdadeira aliança. Em que sentido? Alguns aqui se conhecem de fato, sabe? Se abrem de fato para outros, expõem a sua vida para outros, tomam decisões com base em julgamentos e conselhos de outras pessoas aqui. Vocês estão obedecendo a palavra, vocês estão orando, vocês praticam a sua piedade, tudo isso aqui, isso na sua vida cotidiana, dia a dia, que resulta aqui de um ajuntamento maior, né, dessas pessoas que seguem Jesus e praticam toda essa verdade, combina nisso. Se você vive de fato ali a sua vida real, aí você tem comunhão com o outro, né? Quando você presta contas, quando você vive com a pessoa, quando você está ao lado, quando você conhece, você é conhecido, isso aí é comunhão. Ali você juntou as pessoas que já vivem em comunhão e ali pode ter mais uma ou outra comunhão, de repente pode rolar alguma coisa, não sei o quê. Mas não necessariamente. Assim eu entendo. Assim, não necessariamente aquilo é uma comunhão, pode ser só um jogo de futebol. Então tudo bem também se for só um jogo de futebol, a gente precisa, tem que se divertir lá e tudo mais. Você tá entendendo? É só para não confundir as coisas nesse sentido. Tem que ter vida de verdade. Vida vivida de verdade no dia a dia. Só o churrasco, só o futebol, não necessariamente, eu não sei. Provavelmente a maioria das pessoas que estão ali não vivem essa prática, e aí não é uma comunhão. Não necessariamente, ok? Então, bom, passado tudo isso aí, nós temos aqui um outro elemento para a gente também fazer essa semelhança, essa comparação, que é do escravo e do senhor, ok? Eu acho que vou precisar ler essa parte aqui. O escravo é a parte de nós que tem medo da morte, tá? Do sofrimento, da dor, do conflito, do outro que é diferente, o que já falamos em outras aulas. Ele prefere a segurança de uma vida, entre aspas, aqui nesse contexto, de rato. Aquela vida, aquela sobrevivência, não é uma vida bem vivida, né? Não é aquela vida para valer. Você não está vivendo, você está só sobrevivendo, ok? Correndo atrás ali do queijo,
da comida ali, senão você vai morrer de fome. Aquela coisa bem barata. bem barata. Jesus fala isso, né? Você não deve... eu não lembro qual é o texto. Acho que é Paulo, né? Não viva, não trabalhe pela comida que perece, ok? Então, essa vida de rato mesmo, tá? Uma existência medíocre, sem risco, sem aventura, sem encarar a imprevisibilidade, porque o outro, o relacionamento, a vida é imprevisível ou não é? É imprevisível, não tem o que fazer, ela não está sob o seu domínio, sob o seu controle, não tem como. Okay? Então, você prefere essa vida de rato, nesse caso aqui o escravo, né? Prefere essa existência medíocre, sem riscos, ao se aventurar na imprevisibilidade do amor verdadeiro. Essa vida de escravo é a voz que nos manda fugir quando a amizade está difícil. Tá? É que eu não estou com esse livro aqui. Mas essa vida de rato, essa vida medíocre, é esse eu quando nós estamos nessa configuração. Que já falamos em outra aula. Bem resumidamente, assim, eu acho. Você foge, a gente foge. Tá difícil, procura outra forma. Encarar isso aqui não vai dar, não. Então a gente procura uma outra forma de viver isso aqui. E a gente não encara o desconhecido, não encara o imprevisível, não encara a submissão, esse amor e tudo mais. E o contraponto disso seria o Senhor, o soberano, tá? É a parte de nós que não teme a morte. Porque você já está morto em Cristo, não é isso, não? É a parte de nós que não teme a morte. Ele anseia por uma vida menos ordinária, essa vida menos... ele não quer essa vida medíocre, de só correr atrás do dinheiro, só correr atrás das minhas faculdades, dos meus... Enfim, não é isso? É uma vida ordinária e entende que a ousadia, o risco e o confronto com a dificuldade são o único caminho para a grandeza e para o amor real. Falamos isso nos textos aqui bíblicos, que é o que Paulo fala da tribulação. Esse é o caminho, pronto. Vamos resumir. Eu quero ser igual a Jesus, é o que Jesus quer para mim. Viva a tribulação, você vai ser trabalhado, você vai ser mais parecido com Jesus. Pronto, resolveu. Não é isso? Então, esse Senhor, né? O soberano tem a coragem para amar, porque não tem medo de morrer. Um pouco pelo outro, não tem medo de morrer um pouco pelo outro. Morrer para o seu ego, seu orgulho e sua conveniência. Que é o que a gente já falou aqui. Perfeito? Então, esse amor, que é o título da aula, né? Abraçar a dor nesse sentido. O escravo tem essa ideia, essa imagem. Pensa na imagem de você se obrigando, como escravo, a viver a liberdade. Ok? Então é como se tem essa imagem, alguns filósofos falam assim, você estivesse se chicoteando, né? Se batendo, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Quanto que, no entanto, você está se obrigando a isso, e uma obrigação não é liberdade, ok? E o escravo só conhece aquilo mesmo. Então você está se obrigando a viver a liberdade, impondo isso para você, que o mundo fala. É exatamente o que o mundo fala, e a gente faz pra gente, porque a gente olha para o outro, se adapta, entende que aquilo a gente pega pra gente, a gente vive aquilo, não é isso? Então a gente começa a se espelhar pelo mundo, o mundo está falando para você vai ser livre assim, você vai ser liberto assim, você vai ter a vida abundante assim, você vai alcançar isso aqui. E a gente está aqui, seja livre, seja livre, seja livre, vivendo essas coisas do mundo, que é o que o mundo propõe pra gente, que é a escravidão. É o escravo, não tem o que fazer aqui, entendeu? É essa vida de rato, correr atrás ali somente do queijo, somente daquilo que é perecível, que não é eterno, com medo, não sendo ousado, não abraçando, não se lançando, não jogando-se inteiro nas situações do outro, nos problemas do outro, ok? Então, esse é o escravo. Esse aí é o escravo de si, nesse sentido. O escravo do mundo, ok? E aí, esse soberano, essa imagem do soberano é esse cara, essa pessoa que já entendeu da forma bíblica o que Jesus propõe, que precisa lançar, que precisa se jogar, que precisa morrer e pegar a sua cruz
E não tem mais medo da morte, porque, ora bola, já morremos, sabe assim? Já não há mais, eu já não vivo mais. Então, assim, quem vive em mim é Cristo. Então, eu não tenho medo de morrer, eu vou me lançar mesmo. E aí você alcança essa soberania, né? Esse Senhor, sabe? Essa imagem, tá? Não estou falando a rigor aqui, porque somos escravos de Cristo, mas por escolha própria, porque o mundo, ele fala que a gente é livre no mundo, mas não há liberdade no mundo, pelo contrário, a escravidão. Quando a gente conhece de fato a liberdade, a gente segue a liberdade com todo o prazer, com todo o empenho possível, porque ali é liberdade, não há mais o peso do pecado, o jugo do pecado, tudo isso foi pago, foi perdoado. Então, é em Jesus, né? É essa liberdade que a gente alcança. E aí, nós podemos passar aqui também que essa dor produtiva, tá? A consciência disso. Quando nós temos consciência do labirinto que entramos e que esse labirinto vai forjar a gente, nós temos essa consciência, sabemos que esse labirinto, apesar de tudo, nós fazemos pelo outro, mas, poxa, é produtivo, é benéfico, vai te fazer bem, vai me fazer bem, vai me fortalecer, vai te fortalecer. Eu estava pensando assim, eu não quero mais, algumas vezes, estar diante dessa pessoa e errar sempre a mesma coisa. E tá aqui de novo, tá lá, passando esse mesmo processo, essa mesma... Ai, gente, que horrível. Sabe assim, você, pelo amor de Deus, você não vai crescer nunca, você não vai mudar nunca, você vai sempre estar naquela mesma situação. E eu não quero mais viver esse cenário. Eu não quero. Eu quero avançar, eu quero sair disso, pelo amor de Deus. Mas tem algo aqui. Sim, se é a mesma situação, uma hora você tem que aprender, você tem que pular aquela fase, em nome de Jesus. Mas quanto mais desse cenário, dessa cena se repetir, você à mesa com a pessoa prestando contas, sendo ensinada, a pessoa te instruindo, ou as pessoas te ensinando o caminho, te corrigindo, e é humilhante. É humilhante, né? Ainda mais se for eu várias vezes cometendo o mesmo erro, é humilhante. Mas você estar lá, passando por aquela mesma cena, aquele mesmo drama. E você pode pensar assim, mas eu não quero isso nunca mais para minha vida porque dói, você tá morrendo ali, você tá se humilhando, isso dói demais. Mas ainda assim, eu quero estar ali. Sabe por quê? Porque é isso aqui, ó, a dor produtiva, a consciência de que isso vai fortalecer e vai me gerar em mim um caráter aprovado. Se eu tenho essa consciência, não. Eu quero estar mais vezes com esses irmãos, sendo corrigido, sendo trabalhado, sendo forjado, sendo afiado. Eu quero. Não quero estar sempre na mesma situação. Não, eu tenho que avançar, não é possível. Mas quanto mais vezes eu estiver ali com esses irmãos sendo corrigido e orientado e sendo... isso é benéfico, isso é produtivo, isso me fortalece, poxa. Então, eu quero estar. Apesar de aparentemente ser uma dor, no primeiro momento eu achar que dói, e custa mesmo, porque aprendizado custa, porque amar custa, porque se doar custa, porque morrer custa, mas é nessa hora que eu vou ser trabalhado, vou ser forjado. Então sim, eu quero, eu preciso. Sim, quanto antes eu errar as coisas e não prolongar o meu aprendizado, melhor. Vou errar hoje para não ter que errar daqui a 10 anos, onde a vida já passou e tudo mais. Então vou estar lá na frente daquele meu irmão, me ensina aí, pelo amor de Deus, me instrui aqui, pelo amor de Deus. Olha, preste atenção em mim, me ajuda aqui que eu quero aprender. Quanto antes eu aprender, melhor. Melhor para mim, meu caráter e tudo mais. Então, não fuja. A dor é produtiva, a dor é benéfica, a dor fortalece, a dor instrui, corrige, aprimora, afia. Mas nosso primeiro diagnóstico, nossa primeira conclusão é que, pelo amor de Deus, não quero isso nunca mais. Tá? E tudo bem a vergonha do pecado, isso com certeza, mas a cena de estar sendo trabalhada por pessoas deve ser almejada por nós. Né? Deve ser bem almejada por nós. E é uma frase polêmica, né? O amor só é bom se doer. E a gente coloca essa frase em qualquer tipo de cena, de cenário, relacionamento de casamento, de pessoas, qualquer outra coisa. Mas é uma realidade, tá? Se não tem dor, se não tem toda essa cruz, esse peso, esse trabalhar, esse desafio, tudo isso, o amor
talvez não valha a pena. Nesse caso, nessa amizade, nesse sentido. Se não está sendo trabalhado, não é que não vale a pena. É que não há, de fato, amor. Não está sendo, de fato, vivido o amor. Está sendo feito na superficialidade. E o que é superficial não tem raiz. E o que não tem raiz e não dá frutos, a gente corta. É isso? Jesus, não é eu não. Então, o amor, se é bom, se doer, e a gente pode pensar nessa seguinte forma. Se está doendo, tem amor. E se tem amor, é bom. É bom. É bom. Se a gente fizer um cálculo, vai ser benéfico, vai ser maravilhoso. Então, no final das contas, a gente está falando assim, tenha coragem para encarar o labirinto, a dor, a morte, todo esse desafio, encarar o desconhecido, tudo isso, mas no final das contas, o saldo é positivo. Então, tipo assim, façamos, quanto antes, encare isso, diga sim, encare. Eu estou falando, incrível que pareça, assim, eu estou falando para mim. Eu não estou falando para você, eu estou falando para mim. Eu estou falando para mim. Para que eu encare isso, entenda isso de uma vez por todas e viva isso. Porque é o caminho proposto pela Bíblia, é o caminho a ser seguido, é a verdade, o que Jesus viveu, o que foi feito, está escrito, é ali, não tem outra, não tem, o caminho é estreito, não é largo, não é um deserto, é um labirinto, difícil. No entanto, produtivo, no entanto, fortalece, no entanto, perseverança, esperança, caráter aprovado. Então, essa frase, que a gente está falando é polêmica, não é isso? Mas resume essa ideia central. A dor no amor não é necessariamente patológica, ela é produtiva. Não é só o sofrimento pelo sofrimento, então se tem amor pelo sofrer, não é isso, é porque traz vida, gera esse caráter aprovado. A tragédia que nos faz mais forte, tá? Na literatura a gente vê isso tanto, mas nos filmes, esse é o caminho, não tem muito o que fazer. Tá? Mas, no entanto, tanto é que os novos filmes, né, dessa nova agenda, exclui tudo isso, né? Essa submissão, esse desafio, não, tudo é mais fácil, tudo é muito light, muito palatável. Imagina, né, que eu vou me submeter a alguém, imagina que eu vou... Bom, então o crescimento vem através dessa perda, ok? E é um paradoxo, né? Isso é um negócio, eu acho que eu tenho certeza que é muito contramão. E por ser tão contramão, assim, talvez uns anos atrás, 100 anos atrás, 50, 100, 200, não fosse tão... esse pensamento de tudo isso que a gente está conversando e falando não seria tão provocativo e tão distante da realidade. Porque ainda assim tinha lá um quê de conservadorismo, a sociedade mais embasada, né? No judaico-cristão, em todo esse saber que perdurou por muitos anos. Então, assim, você olha para o lado, você vê isso, você estava vendo isso na sociedade. Hoje, no entanto, não há. E aí destoa demais. Você não precisa de muito para destoar, é porque o outro lado está muito na contramão, né? Então fica muito claro, fica muito contrastado. Uma coisa é amarelo, outra coisa é preto, outra coisa é branco, outra coisa é azul, tá? Então o contraste, claro, não tem dificuldade de enxergar, tá aí. O mundo vai numa direção e a palavra aponta para outra direção. E aí você ofende o outro quando você fala um negócio desse, porque na cabeça do outro que o mundo instaurou, colocou através das redes sociais, dos filmes, das literaturas novas, dos tudo mais, não. Você é dono de si. Ninguém tem nada a ver com isso, tá? Você escolhe o relacionamento que quiser, o tipo de amor que você quiser viver. Ninguém não tem nada a ver com isso, tá? Não é nem sobre o que você é sobre o que você sente, ok? Nesse caso do mundo falando aí. Então, e o crescimento através da perda, né? Esse paradoxo de perder a si mesmo no outro, sabe? Aqui, ó, abrir mão do seu egoísmo, da sua zona de conforto. Mas o doido do paradoxo que é isso, que você se encontra mais forte, você se torna mais quem Deus te chamou para ser no outro. Lembra do espelho que eu falei? Então, Deus tem ali algo que é para você viver, a sua alma viver. Ninguém vai viver por você. É só você, é único, é exclusivo, é totalmente seu, é sua história.
fazendo, claro, né, vivendo a história que Deus propõe para todos nós como humanidade, mas é aquele algo exclusivo seu. Então, viver isso, você realmente, tudo isso que a palavra propõe, que eu citei Tiago 1, os relacionamentos e tudo mais, se encontrar mais de si mesmo, mais de Deus, do que Deus tem para você, essa identidade cada vez mais segura e forjada. É o que o Larry Crabb, se não me engano, fala isso no outro livro, do Lugar Mais Seguro da Terra. Então, o outro te dá essa segurança, esse respaldo, te dá essa... Cara, pode ir, a gente aqui, ó, estamos em acordo em Cristo Jesus, na palavra, segue, vai, essa sua identidade, ajuda a formar a nossa identidade, porque eu não sei muitas vezes para onde estou indo, para o que eu devo fazer, qual a minha vocação, qual é o meu chamado, qualquer coisa, não, mas aqui, ó, essa segurança, essa comunidade, você tem segurança. Não é que você não vai errar, e não é que nós não erramos, é que você vai ter segurança quando errar, você pode errar com segurança. O melhor forma de entender isso, acho que foi o Paulo Borges que eu vi ele falando uma vez, você usar o carro com segurança, né? Bater o carro com segurança. Né? Você tem um cinto de segurança. Você pode bater o carro com um cinto de segurança ou sem um cinto de segurança. Você vai bater o carro, não é que você não vá, você vai errar, você vai bater o carro. Só que você pode bater o carro com segurança. Esse cinto de segurança é a comunidade, é os irmãos que estão ao nosso redor. Perfeito? Então, nós já fizemos essa ponte aqui, né? Esse soberano que não teme a morte, a figura, né, isso do cristão que entende a mensagem, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Não teme a morte, não tem medo de matar o ego, não tem medo de negar a si mesmo, não tem medo de encarar os relacionamentos, por mais estranhos que pareçam, por mais difíceis que sejam, por mais doloroso que seja, encare, viva isso. A tribulação, ela vai nos forjar, ela vai trabalhar em nós, né? Então, novamente citando, aquele versículo que a gente citou, né, de Romanos 5, 3 e 4, que é onde nós seremos, a tribulação vai gerar um caráter aprovado, a perseverança e a esperança, ok? Então, qual é a conclusão disso tudo, desse módulo? E de outros também, tudo se conecta. Para mim, na minha cabeça, tudo é uma coisa só. Não tem essa de módulo, não tem... A gente sempre está falando o link, vincando as coisas. A gente pode falar aqui sobre qualquer tema bíblico, que a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando sempre de relacionamento, sempre falando de aliança, sempre está falando do propósito eterno de Deus. É isso, tá? Mas quando a gente separa assim, né, por temas, a gente vai conseguindo, acho que, aprofundar algumas coisas mais. E nem dá para fazer tanto, né? Olha quanto tempo já deu de vídeo. Então... Marcos 8,35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Não dá para entender isso no mundo de hoje. Não faz sentido. Não faz sentido. O mundo não entende isso. Não tem como, porque tudo fala ao meu redor o contrário disso. Ok? A tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Bom, esse é o caminho que Deus tem para nós. E essas duas aulas eu vou soltar aqui juntas e vai ter outros módulos, a gente precisa falar outras coisas, tem tantas coisas. A gente começou tarde esse ano, então vamos seguindo aí nos estudos. Mas, inclusive, nesse próprio livro ele fala, você busca a sua vida intelectual, você busca conhecer, você busca os estudos, qual estamos fazendo aqui nos pequenos grupos, mas, no entanto, nada disso adianta sem a vida vivida, a verdade vivida, a verdade vivida, na prática, sendo viva. Então, assim, nos nossos pequenos grupos, precisa ser vivido isso. Porque, preste atenção, se não está só um círculo de pessoas sem almas conectadas, né? Pergunte, questione, irmãos, todos aqui tem alguém que pode chamar de amigo e se abrir, e confessar, e falar as verdades, falar o que está passando, está sentindo, pede ajuda nas decisões, pede ajuda nos momentos difíceis, compartilhe os bons momentos. Todo mundo aqui tem essa segurança, não no líder do pequeno grupo, nos irmãos aqui. Pergunta. Não acha que a vida do outro está tudo bem, porque não está. Não está. Tudo, como eu costumo dizer, é muita coisa. Não tem como tá tudo bem. Não tem. Não tem. Tá? Então, vamos ficando por aí e vamos continuar aí na perseverança, na esperança. Que
que Deus tem para cada um de nós. Amém?